Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Eu transmito diariamente a liturgia da palavra, até de forma antecipada, nos meus endereços telemáticos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel Maciel. Neste vídeo eu transmito a liturgia referente ao dia 10 de abril de 2023, segunda-feira, oitava da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca no rito da celebração. Temos o Glória, o prefácio da Páscoa número 1 e o ofício próprio. A antífona da entrada, que está no Êxodo 13, versículos 5º e 9º. O Senhor vos introduziu na terra onde correm leite e mel, que sua lei esteja sempre em vossos lábios, aleluia. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, que fazei crescer a vossa igreja, dando-lhe sempre novos filhos e filhas, concedei que por toda a sua vida estes vossos servos e servas sejam fiéis ao sacramento do batismo que receberam, professando a fé por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 do 22 ao 32. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse, pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 16, versículos do 1º ao 2º-A, 5º, 7º ao 8º, 9º ao 10º, 11, refrão é o versículo 1º. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Repitamos: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor
ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Repitamos! Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Aclamação ao Santo Evangelho. Mateus 28, versículos do 8º ao 15. A aclamação faremos com o Salmo 117, versículo 24. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, apóstolo. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dize que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão e à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título do comentário de Santini é Saindo às Pressas, baseado em Mateus 28, versículos do 8º ao 15. Tão logo ouviram do anjo que Jesus havia ressuscitado e esperava pelos discípulos na Galiléia, Madalena e a outra Maria abandonaram prontamente o sepulcro vazio e correram a dar a notícia ao grupo dos seguidores. É verdade que alimentavam sentimentos contraditórios, divididas entre a alegria e o temor, mas obedeceram. Herbert Roche comenta que a fé que se agarra à promessa vai manifestar-se sempre por uma obediência imediata. A fé que se agarra à promessa vai manifestar-se sempre por uma obediência imediata. Não por acaso o apóstolo São Paulo gosta de usar a expressão obediência da fé. Continua Roche. Assim, é como uma resposta à sua fé que Jesus aparece às mulheres. A saudação com que ele as acolhe significa textualmente: alegrai-vos. Pois a boa nova da ressurreição, tal como a da encarnação, está destinada a ser motivo de grande alegria, conforme Lucas capítulo 1, versículo 28. Aquele que se apresenta diante delas
não é um espírito ou um fantasma, mas realmente o próprio Senhor. Elas abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus pronuncia de novo a palavra confortadora que somente Deus pode pronunciar quando ele manifesta seu poder ao intervir na vida humana. Não tenham medo. Aqui e ali em nosso tempo é exatamente esta fé obediente que parece rarear. Em especial quando as estruturas sociais se mostram abaladas e a vida eclesial parece ameaçada. Curiosamente, o medo e a desobediência caminham de mãos dadas. No fundo, o desobediente é um medroso que se sente ameaçado diante dos riscos embutidos no ato de obedecer. O santo, ao contrário, crê de maneira prática e sem medo das adversidades. Obedece sem hesitação às ordens recebidas. Igualmente curiosa é a diferença de reação diante da boa nova da ressurreição. Enquanto as mulheres a recebem como um ato de fé, os homens do templo retrucam com incredulidade. Seu coração petrificado precisa apelar para a fraude e a propina, a fim de que os guardas espalhem o falso boato do roubo do cadáver de Jesus. Olha que coisa, hein? A corrupção imperando. Hoje, como antes, a ressurreição de Jesus Cristo nos interpela e nos põe diante de uma decisão inevitável: crer ou não crer. Aquele que crê aposta sua vida em Jesus e ultrapassa um limiar que o profeta, em uma vida luminosa, nos fala. Aquele que recusa o ato de fé, ao contrário, rejeita a salvação atualizada por Jesus Cristo e, envolvido pela treva da descrença, acaba por transformar-se em um opositor dos desígnios de Deus. Eis o drama do Evangelho: os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, enquanto os sacerdotes do templo e os doutores da lei repelem o Messias que o Pai lhes enviou. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Serviremos ao Senhor e obedeceremos à sua voz. Está lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 24. Vamos ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano, o santo do dia. Dia 10 de abril. É dia de Santa Madalena de Canossa, virgem, fundadora das filhas e dos filhos da caridade. Madalena Gabriela, fundadora das Filhas da Caridade, era muito determinada em fazer a vontade de Deus na sua vida, a ponto de receber o apelido de Napoleão de Saia. Contrária ao rigorismo, pedia às suas religiosas para viver com alegria e simplicidade. Madalena Gabriela de Canossa, descendente da famosa Matilde de Canossa, que havia favorecido a anulação da excomunhão do imperador Henrique IV por parte do Papa Gregório VII, nasceu em 1º de março de 1774 no nobre Palácio de Verona, que pertencia à sua família, pouco distante do Arco dos Gavi, de onde se podia admirar o rio Adige. Com apenas 5 anos, ficou órfã de pai. 2 anos depois, foi abandonada pela mãe, que recasou com o Marquês Zanetti, de Mantua. A educação de Madalena e de seus 4 irmãos foi confiada nos anos seguintes a uma governanta francesa bastante severa que, não compreendendo o caráter da menina, a tratava com excessiva dureza. Aos 15 anos, Madalena foi acometida por uma febre misteriosa, como também por uma dor esquiática violentíssima e uma grave forma de varíola. Essas doenças causaram-lhe asma crônica e uma dolorosa contração nos braços que pioraram com o passar dos anos. Durante a convalescença, desabrochou nela a vocação religiosa e o desejo de entrar para o convento. Porém, era atormentada pelo pensamento
de ter que deixar os muitos pobres e necessitados que afluíam ao átrio do palácio paterno, que sustentava em muitas maneiras. Seu confessor, o carmelita Estevão do Sagrado Coração, a aconselhou a fazer um período de experiência no mosteiro de Santa Teresa em Verona e depois naquele das Carmelitas Descalças em Conegliano. Após alguns meses, ambas as experiências concluíram-se com sua volta à casa, por não ser idônea à vida claustral. Porém, a priora do convento de Verona escreveu-lhe: Deus manifestou com clareza a sua não idoneidade para a vida de religiosa descalça. Porém, isso não queria dizer que a recusava como esposa. Então, a priora propôs-lhe outro diretor espiritual, padre Luiz Libera, que a exortou a prestar um serviço de caridade na sua família e no mundo. Em 1799, Madalena recolheu da rua 2 jovens abandonadas e as colocou provisoriamente em um apartamento do bairro mal afamado de São Zeno. Em 1804, hospedou em seu palácio Napoleão Bonaparte. De passagem por Verona, Napoleão teve a oportunidade de conhecer e admirar Madalena e seu zelo apostólico. Por isso, ofereceu-lhe um ex-mosteiro das Agostinianas. Assim nasceu o primeiro Instituto das Filhas da Caridade, aprovado em 1816 pelo Papa Pio VII. Ali, Madalena deu catecismo e assistência aos enfermos, mas, sobretudo, instituiu escolas para a educação e formação de moças. Muitas jovens foram atraídas pelo carisma de Madalena e das suas co-irmãs. Com o passar do tempo, surgiram novos institutos em Veneza, Milão, Bérgamo e Trento. Na congregação era rejeitada toda forma de tristeza ou melancolia. A fundadora aconselhava, mais que um rigor excessivo, um sereno abandono à vontade de Deus. No Instituto de Bérgamo, Madalena fundou o primeiro centro para professoras camponesas e a seguir a Ordem Terceira das Filhas da Caridade, aberta também às mulheres casadas ou viúvas, que se dedicavam sobretudo à formação das enfermeiras e professoras. Nos últimos anos da sua existência, Madalena começou a ter frequentes crises de asma e fortes dores nas pernas e nos braços. Na rude cela de seu convento não havia nenhum genuflexório para rezar, dizia. Eram suficientes os degraus diante da janela. Em 10 de abril de 1835, pediu às suas co-irmãs para segurá-la em pé, a fim de rezar as 3 Ave-Marias a Nossa Senhora das Dores, a qual tinha uma devoção toda especial. Na terceira Ave-Maria, narram, elevou os braços ao céu e, com um grito de alegria e de mãos postas, reclinou a cabeça no ombro de uma co-irmã. Madalena Gabriela de Canossa foi beatificada em 1941 por Pio XII e em 1988 canonizada por João Paulo II. Santa Madalena de Canossa, que está intervindo por nós. Rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, que você pede, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se Deus ainda não respondeu, espere. Pratique o fruto do Espírito Santo, a paciência. Afinal, você está lidando com o Criador do Universo, nosso Deus. E agora eu clamo do aramaico para o português, o aramaico dialeto de Jesus. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele voltará
para o juízo final, a parousia, o fim da história. Acabará esse tempo e acabará esse espaço como conhecemos aqui. Aqueles que forem salvos ficarão eternamente em simbiose com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a salvação eterna, felicidade em plenitude. Quem não se salvar será por conta própria, pelo livre arbítrio, por não abraçar a fé, por ser soberbo, orgulhoso, arrogante, não reconhecer que aqui nesta passagem peregrina somos pó, vermes, indignos servos. No dia em que morrermos e formos enterrados, em pouco tempo o nosso corpo se transformará em vermes e em seguida em pó. Então o que vale é a nossa alma, nosso espírito. Nós temos que abraçar essa graça se quisermos a vida em Deus para sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. O apóstolo São Paulo diz: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, que formos salvos. Vamos tomar posse da graça de Deus, o único que desceu do céu, se humanou, viveu como nós, sofreu, morreu, ressuscitou, o único que ressuscitou, e hoje está lá no céu, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso irmão primogênito Jesus, como sumo sacerdote, nosso mediador junto ao Divino Pai eterno.